Oi, gente do terceiro, tudo bem com vocês? Vim aqui para a aula de filosofia, a segunda aula dessa semana. A primeira já foi postada lá na segunda-feira, hoje é a segunda aula dessa semana, tá? E o tema é texto filosófico e texto científico. Quais são as semelhanças e as diferenças entre os dois tipos de textos? Então vai prestando atenção no que eu vou lendo, porque no final tem questões para vocês copiarem aí no caderno. Já põe o título, texto filosófico e científico. E as questões vocês copiem no caderno e respondam depois para eu dar visto quando vocês vierem para a sala, tá? A filosofia, uma das funções da filosofia é questionar a ciência, para que a ciência não seja dona absoluta da verdade, de todos os parâmetros de verdade, porque alguns procedimentos de ciência são um pouquinho complicados, assim, interferem na vida das pessoas. Então, por exemplo, cientificamente é possível realizar clonagem humana. Cientificamente é possível realizar clonagem humana. Mas a gente deveria realizar clonagem humana? Aí entra a filosofia questionando para saber se a ciência ela pode fazer. Mas ela deveria fazer? Será que é justo que se faça? Inclusive essa área da filosofia que questiona a ciência, a gente chama por bioética, tá? E filosofia da ciência e bioética. Tudo que se relaciona à vida, a gente chama de bioética. Tudo que é só sobre os métodos científicos, filosofia da ciência. Mas então, a filosofia, uma das funções da filosofia é essa, tá? Se comparar o discurso científico com o filosófico é um discurso que pode se apoiar em argumentos que questionam o senso comum, que necessitam de reflexão, tá? Daquela que a gente já viu, que é radical, rigorosa e de conjunto. Sem necessidade de dados estatísticos. A filosofia não precisa de dados estatísticos. Ela está relacionada com a vivência do filósofo, não precisa de aparelhos ou de dados estatísticos. Já a ciência precisa de dados estatísticos, tá? A experiência humana é pensada pela vivência do próprio filósofo. Então, vamos lá. Num texto científico, numa questão científica, qual é a composição da molécula da água? É H2O, 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Isso vai ser o mesmo em qualquer lugar. Pode ser em Plutão, pode ser na China, pode ser no Japão, pode ser no Alasca, pode ser aqui no Brasil. A partícula da água é o H2O, a molécula é o H2O. Já as questões de filosofia dependem da vivência do filósofo. Se você perguntar o que é virtude, um filósofo vai te responder, depende. Você está falando de quem? Porque para Aristóteles, virtude é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Para Maquiavel, virtude é o não se deixar ter o tapete puxado por outra pessoa, é ser esperto. Para os cristãos, para os filósofos cristãos, virtude é aquela proximidade da divindade, tá? Então, para a ciência, a resposta é uma só. Para a filosofia, depende da vivência de cada filósofo, tá? A experiência humana é pensada pela vivência do próprio filósofo. O texto filosófico, ele tem vários gêneros. Você tem textos filosóficos em forma de poemas, de contos, de filmes, de documentários. O texto filosófico tem diversas formas de aparecer. O texto científico, não. O texto científico é só por artigo científico ou relatório de pesquisa, tá? Já o filosófico não, pode ser de várias formas. Pode ser em romance, pode ser em texto, em palestra, em filme, tem várias formas de aparecer. Outra coisa, o texto filosófico não precisa de instrumentos. Já o científico é necessário instrumento para medir, para que seja uma medida exata ali para ser colocado, tá? O texto filosófico é subjetivo, ele depende da vivência de cada filósofo. O científico, ele pelo menos tenta ser objetivo e neutro. Às vezes isso não acontece muito bem assim, mas deveria acontecer, tá? A questão tem um enunciado muito grande e depois tem uma perguntinha pequenininha. Eu vou ler o enunciado
e depois eu vou ler a pergunta devagarzinho para vocês irem dando pausa e copiando para poder responder, tá? As filosofias antigas morreram lenta e relutantemente durante a Renascença. Então, as primeiras ideias dos primeiros filósofos lá na Antiguidade, elas perduraram por grande parte da Idade Média, mas no final da Idade Média, com a Renascença, com a Revolução Científica, algumas ideias mudaram, tá? À medida que Copérnico e Kepler gradualmente provaram que as teorias de Aristóteles e Ptolomeu sobre o universo estavam erradas, as pessoas perceberam que a Terra não era o centro do universo e que ela não se move ao redor do Sol. E que ela se move ao redor do Sol. Então, gente, Aristóteles e Ptolomeu, lá da Grécia Antiga, Ptolomeu era descendente da Cleópatra, inclusive ascendente da Cleópatra, tá? Aristóteles e Ptolomeu, eles falavam que a Terra era o centro do universo e que a Terra era plana, inclusive também, tá? O que aconteceu? No começo da Idade Média, teve ali São Tomás de Aquino. São Tomás se inspirou nas teorias de Aristóteles para comentar a Bíblia. E a Igreja Católica hoje, ela ainda é tomiana, ela segue os preceitos de Tomás, mas Tomás se inspirou em Aristóteles, tá? Para interpretar a Bíblia e passar para a gente. Então, alguns preceitos aristotélicos seguem na igreja até os dias de hoje. Alguns foram mudando no decorrer do tempo. Por exemplo, na Renascença, mudaram de ideia com relação à Terra ser o centro do universo. Mas começaram a achar que o Sol era o centro do universo. Hoje a gente sabe que não é o Sol o centro do universo e que provavelmente existem multiversos. Mas naquela época eles achavam que a Terra era então a Terra não era mais o centro do universo, seria o Sol o centro do universo. Claro que custou muito caro para os primeiros filósofos e de encontro às ideias da igreja, tá? Custou caro isso daí. Não foi tão fácil assim. Mas algumas ideias lá da Grécia Antiga, elas continuaram até pouco tempo atrás. Por exemplo, Aristóteles falava que o animal não tinha alma. Por quê? Porque a alma para os gregos era o lugar onde ficava a inteligência. Se você não é capaz de falar, de se comunicar, você não era inteligente. Se os animais não falavam grego, então eles não tinham alma, eles não eram inteligentes. Tomás fez uma tradução disso daí para Tomás de Aquino, né? Parece que é um amigo íntimo, mas é o São Tomás de Aquino. Ele fez uma tradução disso daí para a igreja e ele chegou à conclusão que os animais não têm espírito, não têm alma. Só que a alma dos cristãos é diferente da alma dos gregos. A alma dos gregos era inteligência, dos cristãos era ligado à religiosidade, tá? E se acreditou que animal não tinha alma até pouco tempo atrás. Foi o último papa agora, o Francisco, que chegou à conclusão que os animais têm alma sim, têm coração sim, têm espírito, têm personalidade diferente e que vão para o céu. Eles merecem o céu porque eles têm isso, tá? Mas foi esse último papa que mudou essa ideia. Isso daí vem desde a Grécia Antiga, gente. Tem 2.500 anos essa ideia. Agora que tá mudando, tá? E eu tenho pra mim que ele não tinha gato em casa. Aristóteles não tinha gato em casa, porque se ele tivesse gato, ele ia saber que bicho é inteligente, sim, tá? Mas voltando aqui. Mas as forças da razão, da ciência, da época da Renascença, que a gente está falando aqui, defrontaram-se com as forças da política e do poder. Desafiar os ensinamentos rigorosos da igreja custou a Giordano Bruno a vida. Giordano Bruno foi o primeiro filósofo que chegou e falou: a Terra não é plana e ela não é o centro do universo. O que fizeram com ele? E a Galileu, a liberdade. Galileu veio depois do Giordano Bruno e falou a mesma coisa. A Terra não é o centro do universo, a Terra não é plana, ela é redonda. A gente sabe que a Terra não é redonda, ela é geóide, mas naquela época, 500 anos atrás, ele falava que era redonda, tá? O que aconteceu com Galileu? Preso pro resto da vida, prisão perpétua. E aí logo depois vieram outros, veio o Nicolau Copérnico, o Johannes Kepler, mas esses daí, quando eles falaram a Terra não é o centro do universo, a igreja chegou e perguntou: o que você está falando? Eles falaram: não, você está certo, você está certo. Mas gente, olha, o primeiro morreu, o segundo prisão perpétua, você me pressiona, eu vou falar o que você quiser também, eu não ia falar coisa diferente, tá? Agora que eu li esse texto aqui da questão, escreve essa questão aí. Estaria a ciência atual livre das influências do poder, abre parênteses, religiosas, econômicas ou políticas, fecha parênteses, interrogação.
Justifique. Vai dando pause nessa pergunta para vocês irem escrevendo e eu quero a opinião de vocês. A ciência hoje depende de outros poderes ou ela é tão independente assim, totalmente independente? O que vocês acham, tá? E é isso então, gente. Beijo. Até a próxima aula.